segundo eles próprios. Eles estão nos documentários, estão no meu livro, está tudo muito bem narrado. Eu recomendo aos senhores que assistam o documentário do Goulart de Andrade. Basta você entrar na internet e digitar ET de Varginha, Goulart de Andrade. É o melhor documentário feito no Brasil, até hoje. Vocês vão me ver lá com o casal Eurico e Coralina explicando tudo. Quando eles abrem a janela, na própria expressão deles, tinha um submarino voando na frente da janela, porque a distância deles para este ponto, onde tem esse pasto, um pasto generoso até, bem na frente da casinha, onde esse objeto estava voando, é de aproximadamente 25 metros, é muito próximo. Eles relatam, por que eles relatam um submarino? Porque o objeto era alongado, cilíndrico e tinha uma cúpula em cima, como aquela que os submarinos têm, de onde sai o periscópio. Só que essa cúpula não era transparente, o objeto era todo metálico. E a parte traseira do objeto, o Eurico explica assim, Pagatini, sabe quando você pega um pano todo esfiapado e coloca próximo a um ventilador que o pano fica esvoaçando assim? Vocês vão assistir isso no Goulart de Andrade. Pois é como se fosse a traseira do submarino. Tinha alguma coisa estragada lá, faltando um pedaço, danificado, se movimentando como se fosse um pano meio esvoaçante. O objeto era todo metálico, não tinha escotilha, não tinha janela e soltava muita fumaça branca. Então, os americanos já tinham atingido esse objeto, ele veio perdendo altitude. É claro que a Força Aérea Brasileira já sabia para que lado ele ia, avisaram a ESA tomou todas as providências. Esse objeto voou, pasmem os senhores, a cerca de 5 metros de altura do pasto, bem na frente da janela do casal, da casinha, do casal Eurico e Coralina, por 40 minutos. Então, se vocês me permitam, vou fazer uma coisa aqui em segundos. Olha só. Deve ter demorado uns 15 segundos, certo? Os senhores seriam capazes de repetir o que aconteceu em 15 segundos? Eu tenho certeza que sim. Os senhores vão dizer, você pegou uma garrafinha de água e um microfone, 15 segundos. Agora, se vocês imaginem, eles observaram por 40 minutos, ele estava tão lento, devagarzinho, foi cruzando o pasto todo e foi lá para frente. Lá para frente, você sobe uma colina, mais uma mata, desce, mata, mais um pouquinho, você vai dar no bairro Santana, que é ao lado do bairro Jardim Andere, onde as meninas avistaram a criatura, onde a primeira foi capturada de manhã, onde as meninas avistaram à tarde, e essa mesma criatura que as meninas avistaram foi capturada à noite pelo Michael Elixerese. Então, nós estamos falando de aproximadamente, porque o sítio está a 10 quilômetros de Varginha pela estrada, a estrada faz curvas, mas se você for em linha reta, dá menos de 5 quilômetros. Essas criaturas, muito provavelmente percebendo que a nave do tamanho aproximado de um micro-ônibus, no formato de um submarino, essa que estava com a traseira danificada, soltando fumaça branca, não fazia barulho nenhum, mas tinha algum sistema de propulsão antigravitacional, porque ela literalmente se sustentava no ar. Não tinha barulho de motor, de turbina, de hélice, de motor de avião, nada. Então, os senhores imaginam, por 40 minutos foi voando, e o casal ali por ali, acompanhando a janela, foi, até sumir lá na colina, mais lá na frente. 40 minutos é uma eternidade, em termos ufológicos. Então, ao que tudo indica, essas criaturas, percebendo que não iriam mais conseguir se manter naquela nave, seja lá quem estivesse controlando essa nave, não sugere serem elas. Pode até ser que fossem elas, mas quem esteve lado a lado com essas criaturas, quem olhou para elas, quem tocou nelas, quem as examinou, não interpreta dessa forma. Por isso é que sugere que alguma outra inteligência estava próxima do nosso planeta, não sei se estava atrás da Lua, se estava entre a Lua e Marte, mas de alguma forma controlava essa nave e controlava essas criaturas de alguma forma, percebendo que não iam conseguir manter o voo.
À medida que a nave foi perdendo altitude, essas criaturas desembarcaram dela. Então, eu diria, no âmbito da pesquisa, né, já está bem evidenciado. É claro que todo mecanismo é cabível de ter defeito, não há dúvida. Mesmo sendo extraterrestre, de uma tecnologia mais avançada, por uma série de fatores, algum equipamento pode dar defeito, né? Diversos fatores. Mas neste caso, dentro do que já sabemos, foi pesquisado, e dentro do que o próprio James Fox já levantou nos Estados Unidos, viu? Até o Elizondo, o nosso colega Elizondo, lá dos Estados Unidos, também apoiou o James nessas informações. Essa nave foi abalroada pela Força Aérea Americana. Ok? Vamos na sequência respondendo mais perguntas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Pacatini. Eu acho que uma das últimas entrevistas que você concedeu assim, publicamente, nacionalmente, foi para o Amaury Júnior, né? E logo após essa questão, você sumiu, né? Vários colegas tentaram te encontrar e tal. Eu gostaria de saber pela qual razão, né, você se afastou e se houve realmente alguma parte de ameaça por parte das forças, né? E se você chegou a sofrer algum atentado, alguma coisa nesse sentido. Muito bem. Já naquela época ficou assim bastante evidenciado, né? O telefone da casa da minha mãe, lá no sul de Minas, estava grampeado. Quando a gente atendia o telefone, no dia a dia, para conversar, a qualquer momento, vocês tinham que ver o eco, o chiado, coisa que nunca existiu, né? Que já estava lá na linha fixa. A mesma coisa aconteceu com o telefone na casa do Birajara. Posteriormente, quando eu precisei dar uma passadinha em Belo Horizonte, para tomar algumas providências, no meu apartamento também, o meu telefone fixo lá de Belo Horizonte estava grampeado, né? Naquela época nós estávamos começando a utilizar o e-mail, não tem a menor dúvida, começou a chegar não só por telefone, mas por e-mail também ameaça de morte, e demandando que toda aquela pesquisa fosse encerrada. E em determinado momento passaram na frente da casa da minha mãe, deram um tiro de fuzil na porta central da sala, que era uma porta de madeira, quase 10 centímetros, foi fabricada por um artesão. A bala varou a porta, varou o meu piano, ficou alojada na parede da sala. Por sorte, nós não estávamos na sala naquele momento, mas foi um susto tremendo. Os vizinhos chegaram lá sabe, eu ainda saí correndo lá na varanda para olhar para a rua, para ver se eu conseguia ver. E como a rua é longa e plana, lá na frente, já para virar a esquina, eu vi um carro escuro, que era o único que tinha na rua naquele momento, indo embora. Ameaça de morte ao telefone, por e-mail, chegaram várias. Eu fui perseguido nas estradas, entre Três Corações e Varginha, por 4 vezes. Em uma delas, eles atiraram no meu automóvel, fizeram 2 furos no para-choque, e eu tive que acelerar muito para sair fora dessa circunstância. Então a minha vida foi se transformando num pequeno inferno. Eu já estava com o meu trabalho totalmente paralisado há meses. E eventualmente eu pude dar sequência a essa pesquisa porque eu não era casado e não tinha filhos. Porque talvez se eu fosse casado e tivesse filhos, a coisa pudesse ser muito diferente. E em um certo momento, né, eu não teria nem ido a Três Corações investigar nada, nem ter aquele primeiro contato com o Birajara. Mas eu dei sequência, as ameaças vieram, verdadeiros atentados. E chegou um ponto onde eu interpretei que a pesquisa já tinha caminhado bastante. Ela já estava bastante robusta. Eu já tinha trazido, né, vários nomes militares que haviam participado das operações, como as operações aconteceram, quem é que comandou, quais os equipamentos que utilizaram, quais os horários. Então eu achei que a pesquisa já tinha tomado um caminho muito interessante. Já haviam outros colegas naquela ocasião, né, como os fantásticos, me permitam, além do Birajara, o Claudeir Povo, grande expressão da nossa ufologia, o Petit, né, outros colegas que estiveram lá, eu cito todos,
né? Os irmãos Mondini, pessoas fantásticas, o Edson Boaventura, o Jamil Villanova, né? O João Marcelo, que esteve lá conosco. Então, eu entendi que a pesquisa já estava muito solidificada naquela ocasião. Eu precisava retomar o meu trabalho, né? E inclusive tirar minha mãe lá do sul de Minas, o que foi feito a posteriori, né? Eu a retirei de lá literalmente e levei para Belo Horizonte. E na sequência eu também queria retomar outros estudos acadêmicos, outras especialidades que por acaso eu também cumpri, e isso tudo combinou com o fato de eu ter me desligado, né? E precisava de um tempo para mim mesmo, precisava retomar meu trabalho, tinha, né, outros cursos, outras formações acadêmicas e tudo. E agora, com o lançamento, né, deste maravilhoso documentário, o melhor documentário da pesquisa de Varginha, mas é um dos melhores documentários ufólogos do mundo. Não é só pelo fato de ser da pesquisa de Varginha, do nosso colega James Fox, o meu compadre e colega aqui, o Marcão, que também deu sequência, ele veio posteriormente para somar muito dentro da pesquisa de Varginha, junto com o João Marcelo, quando o Marcão me contactou e me contou. Eu já sabia que o documentário estava sendo preparado e me convidou para estar aqui em Sorocaba para, né, participar do lançamento, que foi um sucesso, como eu já disse para vocês, no sábado passado, agora e domingo. Para mim, eu fiquei muito lisonjeado e muito tocado, sabe? E após 26 anos do início da pesquisa, eu que fiquei tantos anos afastado, eu achei que já era o momento, sabe, de eventualmente retomar o contato com os nossos colegas da ufologia, os colegas que estão também trabalhando dentro da pesquisa de Varginha, e vir aqui a Sorocaba prestigiar o evento. Então, teve esse desligamento, ele durou alguns anos, ele foi muito importante para mim, para que eu desenvolvesse meu trabalho, inclusive no exterior, outras formações acadêmicas, e agora, com muito prazer, eu estou aqui com os meus colegas, tendo a satisfação também de conhecer o Bruno, né, um parceirão, e o Fred, que eu ainda não havia encontrado, e estar nessa cidade maravilhosa que é Sorocaba. Eu já conhecia de nome, mas eu estou encantado com a cidade de Sorocaba, a qualidade de vida, uma cidade pujante, uma alegria estar aqui com os meus colegas. Pacati, também só para complementar, né, tu citou vários ufólogos brasileiros, mas naquela época também o Roger Lear, que era um grande pesquisador americano, e o Dr. John Mack, né, especialista em abdução, PhD, professor de Harvard, ou seja, o caso ele tomou uma proporção mundial muito rápida, né? Comenta um pouco isso. Mas é verdade, senhores, quando o telefone tocou, né, e uma colega do Rio de Janeiro, a doutora Gilda Moura, nos avisa lá no sul de Minas que o doutor John Mack, né, psicólogo, psicanalista da Universidade de Harvard. Ele tem um prédio em Harvard com o nome dele, tão importante que ele é. Pois é, imagina, ela entra em contato e diz que o doutor John Mack queria ir até Varginha, nos conhecer, conversar conosco e ter essa oportunidade também de conversar com as 3 meninas. Eu disse imediatamente, por favor, peça a ele que venha, estaremos aguardando. Por acaso, já tenho um contato com o idioma inglês também, né, há algum tempo, então não havia barreira idiomática nenhuma. O Dr. John Mack chegou lá no sul de Minas, pessoa simpaticíssima, muito educado, atencioso. De cara ele chegou lá e já queria conversar comigo. Então, nós fomos para uma sala reservada, né, lá em Varginha, nesse dia, na residência do meu colega Ubirajá. E eu tive uma longa conversa com ele. Eu explanei para ele tudo que tinha acontecido, em que ponto que estavam as investigações, e depois disso tudo, eu fiz um briefing. Ele fez muitas perguntas. Na sequência, nós fomos à casa das meninas.
Lá estava a Kátia, Liliane e Valquíria e a dona Luísa, que é a mãe da Liliane e da Valquíria. Nos receberam lá, como sempre, muito educadas, aquela hospitalidade mineira, cafezinho e tudo, pão de queijo, não pode faltar. Nos receberam lá na sala, né, aquela sala simples, né? Dr. John Mack pediu para a imprensa seguindo a gente, onde a gente ia, a imprensa vinha atrás. Aí ele pediu, por favor, fala para a imprensa esperar aqui do lado, porque a imprensa queria entrar dentro da casa das meninas para filmar, presenciar ali ele entrevistando as meninas, porque eles queriam filmar o Dr. John Mack entrevistando a mim também. Então nós solicitamos, por favor, né, para que eu pudesse conversar com ele em separado, para que ele pudesse entender tudo, né? E assim foi feito. Na casa das meninas, a imprensa ficou lá do lado de fora, esperando. Eu falei, espera só um pouquinho, deixa ele conversar com as meninas. E aí ele conversou. Então, ele, a dona Luísa e as 3 meninas. Ele conversou, eu fazia a tradução. E fez perguntas, olhava bem nos olhos delas, sabe? Mas ele é craque. Você sabe quando o profissional tem o domínio do que está fazendo. Ele é um psicólogo, psicanalista, professor de Harvard, ele é muito capacitado. Ele então fez essa consulta com as meninas e após essa consulta, e obviamente ele fez uma consulta comigo também, ele foi lá fora na imprensa, estava tudo lá fora, você tinha que ver um povão lá com filmadora, com câmera fotográfica, flash, pediram um depoimento dele. Ele disse, a pesquisa de Varginha é autêntica. Os pesquisadores estão falando a verdade, as meninas estão falando a verdade. Isso foi... Inclusive ele falou que se elas tivessem mentido, ele rasgaria o diploma dele. Ele disse isso, se elas estivessem mentindo, ele rasgaria o diploma. Aí depois vieram falar comigo. O que eu estava achando de tudo? Eu disse, meus queridos, né? Doravante, não só eu vou responder para vocês, mas a Universidade de Harvard também vai. Viu? Os senhores podem vir aqui consultar comigo, mas podem também lá em Harvard, nos Estados Unidos, que um grande mestre, doutor de Harvard, está aqui dando total apoio à nossa pesquisa. Ok, meu querido Fred? Eles chegaram a aventar a possibilidade de fazer uma hipnose regressiva nas testemunhas, já que a doutora Gilda é especialista em abdução, e o próprio John Mack é reconhecido na ufologia por também fazer esse estudo, né? A imprensa até chegou a sugerir, em conversa com ele, com a doutora Gilda, né, chegamos à conclusão, sendo que partiu dele, né, porque a Valquíria e a Liliane eram menores de idade, né? Começa por aí, então já começa a ter um aspecto legal na situação toda. Mas ele mesmo disse que nem precisava fazer a regressão hipnótica, porque o contexto delas, né, todo o que o corpo falava, que não era só a palavra delas, é a expressão facial, o olhar, o que o corpo fala. Então, ele mesmo admitiu que não iríamos realizar essa regressão hipnótica, mas nem precisaria. Ele fez muitas perguntas, ele abriu questionários padronizados de Harvard, ele seguiu um conjunto de procedimentos científicos, é como se tivesse feito quase que um teste laboratorial com elas. Quanto tempo depois que eles vieram para o Brasil, a partir do início do caso, foi rápida a vinda do Roger? Foi no mesmo ano? Como é que foi isso? Não, o Dr. John Mack, ele veio alguns meses depois. O Dr. Roger Lear, que eu também tive a oportunidade de conhecer, num outro congresso internacional onde eu estive, ele veio anos depois, né? Foram vários anos depois, mas também trouxe um depoimento muito positivo, dentro das análises todas que ele executou, totalmente favorável. E reparem os senhores, não só eles, mas o principal pesquisador do caso Roswell, que é o físico nuclear Stanton Friedman, com quem eu estive de forma particular, ele me convidou, juntamente com outros 2 pesquisadores, em um congresso internacional. Eles me chamaram no canto e disseram, nós gostaríamos de conversar com você em particular, você aceita? Eu falei, claro.
Nós fomos lá para o hotel onde eles estavam hospedados e lá no quarto deles para ter uma conversa. Eu fiz uma conversa particular. Eu recapitulei toda a pesquisa de Varginha junto ao Stanton Friedman e aos outros 2 pesquisadores que estavam lá junto conosco. O Stanton Friedman, em todos os documentários em que ele aparece falando sobre Varginha, as declarações dele são totalmente positivas, favoráveis à nossa pesquisa, e ele já participou de vários documentários que eu gravei. Ele foi convidado a opinar e opinou de forma muito positiva, inclusive agora, no documentário do nosso colega, né, James Fox. O Stanton Friedman, né, quando foi gravado com ele ainda não havia falecido. Está lá no documentário dando seu depoimento muito positivo. Então, eu diria, essa presença internacional lá em Varginha, ela veio muito rápido, porque não só estes pesquisadores, mas a imprensa como um todo, sabe? Michael Hessman, o alemão, veio jornalista italiano de Roma, veio o senhor Bruce Burns, que fez primeiramente o documentário da Área 51, como é que chamava? Dreamland. E depois até originou o nome do programa do Art Bell, antes do Coast to Coast. Exato. Essa conversa que você teve com o Stanton Friedman, eu legendei, está no meu canal. Lá. Então, olha só. Então, o Bruce Burns, né, veio da Inglaterra com a equipe toda. Eles ficaram hospedados lá em casa, na casa da minha mama, lá em Três Corações. O cameraman, auxiliar de câmera, as 2 produtoras, o Bruce Burns. E reparem, neste documentário, que foi um dos grandes documentários da ufologia também, e por acaso foi pertinente ao caso Varginha, eles usaram os estúdios da Pinewood Studios em Londres, onde eles gravam os filmes do famoso James Bond, do 007, para fazer reconstituição. Então, neste documentário, que está aí no YouTube também, né, os caminhões, os militares descendo do caminhão, jogando a rede para capturar, eles arrumaram o fuzil FAL, porque, como os senhores sabem, ele é uma concessão belga. Eles conseguiram lá na Europa os fuzis FAL efetivamente belgas, que o Brasil comprou os royalties para poder fabricar aqui no Brasil. Até o fuzil FAL que os militares usam nessa reconstituição, eles conseguiram. Foi um grande documentário. Então, veio a imprensa internacional de maneira muito significativa, inclusive, né, repórter, né, do New York Times, eu me lembro, ele também ficou lá em casa. O italiano que veio de Roma, eu hospedei lá em casa também, levei em todos os locais. Este americano do New York Times ficou hospedado lá comigo, Matt Moffat. Foi aquela vez também que o Major Causa deu aquela depoimento do casal de anões. Pois é. Mas foi, exato, mas vejam, mas não teve a menor sustentação, porque ele ainda chama os anões de criatura. Exato. Os militares acharam por bem sair com esta informação e achavam que tudo ficaria por isso mesmo. Então eles disseram que as criaturas, né, avistadas em Varginha, né, inclusive pelas meninas, aquele comentário todo que estava ocorrendo na cidade, nada mais era do que um casal de anões deformados e muito feios. Só que nós entramos na pesquisa e eu fui a público desmenti-los. Reparem, senhores, o caso Varginha aconteceu em 20 de janeiro. O Brasil é um país que tem carnaval. Carnaval geralmente em fevereiro. Estava tudo preparado para virar uma grande piada, uma grande, né, brincadeira carnavalesca. Imaginem com blocos carnavalescos, zombando de tudo, rindo de todo mundo. Mas, senhores, foi adentrar a pesquisa, começar a trazer as fontes militares, começar a contar na mídia como é que tudo aconteceu, quem é que estava envolvido, como é que as operações foram administradas, e acabou a graça. O carnaval de Varginha naquele ano não teve graça nenhuma. Ninguém foi lá fazer bloco carnavalesco, fantasiado, ridicularizando a mim, ao Ubirajara ou as meninas, porque
não havia o que ridicularizar, porque tudo tomou outro rumo. E aí, como se não bastasse eles terem citado essa invencionice, né, de que era um casal de anões deformados e muito feios, na sequência passaram a dizer que era o Mudinho. Esse Mudinho é um rapaz lá em Varginha que o único problema que ele tinha era um problema mental. Ele era um ser humano normal. Eu localizei a família, fui lá na casa deles, pedi permissão, fotografei esse rapaz apelidado de Mudinho e mostrei para a mídia, mostrei para os colegas da ufologia. Comparado à criatura, não tem a menor condição, é um ser humano normal, nariz, boca, orelha, cabelo, tudo. Ele só é uma pessoa assim mais lenta, mentalmente falando. Ele fala com dificuldade, ele não tem deformidade nenhuma. Pois não é que eles foram lá e atribuíram tudo que as meninas haviam declarado, tudo que estava sendo comentado na cidade, então deixou de ser os anões deformados e muito feios, passou a ser o Mudinho. Pois eu voltei na mídia de novo, mostrei as fotos do rapaz e disse: comparem os senhores mesmo. É claro que não foi ele, inclusive a família desse Mudinho ficou indignada de terem citado esse rapaz. Só um complemento aí, o caso aí, você, depois de tanto tempo sem falar no caso, o Sacani ganha uma grande repercussão nacional, começa em vários podcasts, ele é um dos maiores astrônomos que a gente conhece, mas daí ele afirma que os ufólogos têm só 3 casos no Brasil e que um deles é o Mudinho. Você vê como falta estudo para essa gente, e ganhou milhões de visualizações. Então você está aqui ao vivo desmentindo o Sacani. Ele está totalmente errado com relação ao Mudinho, até porque as meninas conheciam o Mudinho. Mas com certeza, eu estive frente a frente com ele. Eu já tive a oportunidade de assistir ao Sacani em algumas poucas ocasiões, é claro, é uma ótima pessoa, uma pessoa muito capacitada, mas foi muito infeliz, sabe, nesses comentários. Então, se ele não participou da pesquisa, ele não foi lá em Varginha conversar com nenhum de nós, ele não quis saber, e de longe, eventualmente tirou lá conclusões não só erradas, mas absolutamente precipitadas, eu só posso lamentar. A pesquisa de Varginha, ela tem toda uma sequência de fatos que foram sendo descobertos e trabalhados e trazidos a público paulatinamente. Então, o Mudinho nada mais é um rapaz um pouco lento no seu raciocínio, é um ser humano normal, e inclusive a Kátia, que na época mais velha, maior de idade, ela na época fumava, o Mudinho na rua ali, que ele sempre ficava ali na rua, falando um oi para as pessoas, bem agachado assim, na calçada, chegou a pedir cigarro para ela deu um cigarro para ele. Então, sabe, pessoas que ficam de longe, e me permita dizer uma coisa dessas, digamos assim, é inconveniente, ok? Pessoas inteligentes, capacitadas, tem que tomar muito cuidado para não falar algo tão inconveniente, não é o caso. Sacani, vem tomar um café com a gente, que a gente conta tudo sobre o caso, É convidadaço aí, até para participar do programa com você, fazer um debate, quem sabe, A gente vai organizar agora, só para não ficar confuso, um vai fazer a pergunta por vez, aí começar então pelo... Quer começar pelo João? Pode ser. Aí vai o Fred, aí vai o Marcão, tá bom? Pacatini, queria explorar a questão de fotos e vídeos. Em 2018, a gente te localizou. O Marcão, o Jordano, a gente teve informação que te localizou em determinada cidade. E a partir dali, a gente iniciou uma troca de e-mails, 27 e-mails. Num dos e-mails, uma coisa que eu te questionei foi a respeito de fotos e vídeos. Me lembro que você disse algo mais ou menos assim, que você não disse nem sim não, mas você assim, insinuou que poderia ter algum material relativo a fotos e vídeos guardado no exterior. Então assim, eu vou ser bem direto. Além desse vídeo que você viu da criatura em 2018, você tem alguma evidência em foto, em vídeo, em sua posse fora do Brasil? Muito bem.
Eu diria que essa evidência existe sim, e ela apenas não está em minha posse. Porque, como eu lhe disse, vindo do meio militar, dentro de um acordo firmado com eles, eu entendo a posição deles, eles têm, né, todo um país para defender, eles têm um conjunto de normas, são pessoas muito capacitadas, pessoas que prestam um trabalho extremamente necessário ao nosso país. Então, eu diria que existe sim material fotográfico e videográfico guardado no exterior, e porque isso tinha que sair do Brasil. Ficar aqui seria um risco de perdê-lo, por diversas razões. Mas guardado no exterior por você? Digamos, com o meu conhecimento. Não fui eu que estabeleci a guarda, né? Está em mãos seguras, em local não sabido, não divulgado, mas está seguro. Eu apenas, dentro de um acordo, tenho ciência de que não cabe a mim, dentro da palavra empenhada, dentro de tudo que eu tive que trabalhar para conseguir evoluir dentro da pesquisa, né? Se o material vem de meio militar, então cabe a este meio militar assumir o momento em que irão divulgar. Claro que por mim isso já poderia ter sido divulgado, mas eu entendo que não pode ser eu a impor a estes, digamos, colaboradores que eles devem, o que eles devem ou não devem fazer. De minha parte, eu já falei, a hora que vocês quiserem divulgar, estarei pronto e preparado, mas existe sim, está muito bem guardado. Mas só um monte de perguntas, senão o pessoal vai ficar bravo aqui. Para perder o raciocínio. O único vídeo ou foto que você viu das supostas capturas de Varginha foi esse de 2012 ou teve mais? Muito bem. Em solo brasileiro, o que eu vi foi este de 35 segundos, que é o que eu posso comentar aqui com os senhores e que por acaso eu fiz. Digamos assim, dentro do que eu posso conversar com todos vocês, eu tenho que parar por aqui e dizer, existe sim, eu tenho ciência, eu só não posso tomar as rédeas e dizer, com licença, eu vou pegar isso aqui agora, e agora vai sair em toda a mídia, em todas as redes sociais. Então, o que eu vi em solo brasileiro foi este de 35 segundos que eu relatei aos senhores. E o que está no exterior, vamos deixar neste ponto, que já é um ponto bastante positivo. Existe sim, está muito bem guardado. Antes do Fred fazer a pergunta dele, eu só queria responder algumas questões do chat que bombando, centenas de pessoas aqui, a galera da UFO em peso, Hangar 18, Um abraço aí pro Um pessoal abraço da a UFO, todos. da todos, Mistérios, do Hangar, Sereia, todos aí. Sinistro. Também temos o canal Mistério, muita gente por aqui, Chuca Paz, Arthur Neto, muita gente, o Luke, a Valkyria, Seres das Galáxias, a Elis Fidelis, o Rubão, né? O Rubão lá que aparece também no Momento do Contato, o Rubão tá famoso, a Monibor, acho muito legal a frase do John Mac, mas muitas perguntas que estão sendo feitas, a gente não está reproduzindo, porque justamente envolve alguns casos que a gente ainda não pode comentar, né, Luiz? Então, já adiantar, galera, que se a gente não responder, é porque não pode tocar no assunto. Se a gente não fizer a pergunta para você, é porque esse assunto a gente ainda não pode tocar. Fred, só a próxima pergunta, senhor. Eu tenho uma pergunta, a gente vendo o documentário do James, uma pesquisa do Marcão, uma pesquisa de vocês, né? Ele o caso é um grande quebra-cabeças, né? Qual dessas partes que tu acha que poderia completar esse quebra-cabeça? O que falta nesse grande caso para ele se tornar, digamos, uma grande revelação? Olha, essa é uma pergunta fortíssima, como todas as outras. Eu diria, diante de tudo que nós já pesquisamos, diante de tudo que nós já descobrimos, sinceramente,
o que os americanos fizeram com essas criaturas depois que eles tiraram essas criaturas do Brasil. E o que aconteceu? É claro que a gente pode supor, levaram para laboratórios, e vão estudar o DNA, e vão estudar composição molecular, e etc, etc. Até mesmo com destroços da nave, toda a metalurgia, sistema de propulsão, se for possível, se a nave tinha algum armamento. Então, sabe uma coisa que nos deixa, de certa forma, assim, né, a pensar? Depois de todo o trabalho que nós tivemos, depois de tanta ameaça, tanto problema, né, tudo que nós executamos, você vê o material ir embora para os Estados Unidos e a gente perde contato com tudo. Então, uma parte da pesquisa que viria de forma assim definitiva, é claro que eles teriam que admitir que eles participaram conjuntamente com as Forças Armadas Brasileiras. E eles nunca quiseram admitir isso. Os americanos agem conjuntamente com outros governos há muitas décadas. Então já parte daí, eles não vão admitir. Mas, sabe, é como, me permita, sabe aquele pai que educa o seu filho, vai buscar ele na escola, coloca ele na aula de inglês, não é verdade? Vai lá buscar lá, leva para jogar futebol, acompanha, aí o filho, eu estou aqui tentando sintetizar isso, aí o filho também já saiu da escola de segundo grau, já está se preparando para ir para a universidade, e de repente o filho vai embora e não dá mais notícia nenhuma. Eu acho que qualquer família ficaria, sabe, meio assim, ressentido. Então, depois de tudo que nós fizemos, foi um caminho árduo, né? Repleto de dificuldades, nada caiu do céu, tudo teve que ser muito bem trabalhado. E aí, no final das contas, leva embora para um outro país e você não tem mais, nesse país, você não tem mais acesso nenhum. E as Forças Armadas Brasileiras que trabalharam conjuntamente com os americanos permanecem também em silêncio. Então é como se o filho tivesse ido embora. Entretanto, o fato do filho ter ido embora, em linguagem, claro, metafórica, não significa que nós não temos memória de tudo que aconteceu com esse filho. Portanto, essa memória é a pesquisa de Varginha. Todos os acontecimentos, todos os fatos. Eu até aproveito um fato muito relevante também, que eu não posso deixar de mencionar, eu mencionei na nossa palestra lá, no lançamento do documentário, Moment of Contact. Senhores, imaginem a situação, coloquem-se no meu lugar. Quando nós já tivemos acesso à informação que o Marco Eli Scherezi, né, um militar do serviço secreto da Polícia Militar de Varginha, chamado de P2, no auge da sua saúde, 23 anos, o melhor P2 da Polícia Militar de Varginha. Quando nós tivemos a informação que ele havia falecido, né, e que ele estava envolvido, a informação veio das fontes militares, que ele estava envolvido na captura daquela criatura que as meninas avistaram às 3h30 da tarde, ele a capturou à noite. A criatura ele estava em patrulha, ele foi incumbido dessa patrulha. A criatura passou correndo lentamente na frente do carro dele, lá no bairro Jardim André, aquele monte de mato. E ele então sai e captura, porque ele é cumpridor de missões, ele vai lá e captura com os próprios braços. Ele não estava com proteção, luvas, avental, máscara. Não, ele desceu do carro e correu atrás e pegou. A criatura deu uma arranhada nele aqui, debaixo do braço. Ele foi, né, teve todo um procedimento, levou para o hospital regional. Lá no hospital regional eles não quiseram receber a criatura, e de lá foi para o hospital Humanitas, que é um hospital mais aparelhado, e fica, naquela época, próximo à saída de Varginha. Tinha uma estrada de acesso bem marginal, que dá para você não ter que passar no centro de Varginha. E ele foi, né, ficando adoentado, foi ficando debilitado, passaram-se os dias, foi internado no hospital, foi ficando muito ruim, a família acompanhando tudo, né, e não entendendo nada. Como que um rapaz de 23 anos, saudável, o melhor P2, foi ficar daquele jeito, e o Marco, cumprindo, né, com o sigilo que foi exigido dele, não contou nada.
para a família dele. Mas ele veio a falecer. A família foi orientada a fazer o funeral sem abrir o caixão e o sepultamento o mais rápido possível. E a família, então, né, volta lá às suas atividades do dia a dia, em luto. Então, nós já sabíamos do envolvimento dele. Descobrimos aonde que morava a família. E a família morava numa chácara muito simpática, pertinho de Três Corações, de Varginha, cerca ali de 5 quilômetros, estradinha de terra, facinho de chegar. Quando nós descobrimos o endereço deles, eu ainda falei com o Birajara, vamos lá imediatamente conversar com a família. E já havia escurecido. Eu falei, vamos assim mesmo. E fomos, chegamos lá, entramos na chácara, tem lá umas caminhas, umas vaquinhas ali no curral. Bati na porta, à noite, atende o pai, né, o marido. Aí ele abriu a porta, eu disse, muito prazer, eu sou... É claro que ele não nos conhecia, né? Muito prazer, eu sou Vitório Pacatini, esse aqui é meu colega Birajara Rodrigues. Nós precisamos conversar com o senhor, a sua família. O senhor poderia nos receber? Ele falou, mas do que se trata? Então, é um assunto particular, mas muito importante. Se nós pudermos conversar com o senhor, e ele, né, muito mineiro, muito hospitaleiro, nos convidou para entrar. Eu perguntei se o restante da família estava em casa. Ele chamou a esposa, a mãe, né, por conseguinte, do Marco Elixerez, e uma outra irmã dele também que estava lá na casa no dia, sentado lá na sala. Sentou eu e o Birajara na sala. A família ainda estava em luto, né? E eu disse para eles, olha, eu sinto muito ter que ser eu, mas se não for eu a vir aqui contar para os senhores ainda vão demorar muito a saber. Portanto, eu vim aqui para dizer para os senhores que o seu filho faleceu, que ele estava envolvido na captura de um ser extraterrestre. Os senhores imaginam o impacto na família. Não. A mãe quase desmaiou. A mãe já foi ficando mole lá no sofá, ameaçando desmaiar, foram buscar um copo de água com açúcar, e eles tomaram um susto danado. Mas, ao mesmo tempo, uma luz veio à tona para eles, porque eles começaram a entender como que o filho dele pode ter falecido daquele jeito, definhando daquele jeito. Os militares não deram informação nenhuma de nada. Quando o Marco Elixerez faleceu, era para fazer o sepultamento o mais rápido possível. No velório não era para abrir o caixão. Pediram para fazer a análise do corpo do Marco Elixerez e descobriram que haviam substâncias tóxicas não identificadas no corpo dele. Então, do que ele havia morrido? De não sei o quê. E foi a hora que eu entrei lá na casa junto com o Birajara, mas é claro que para mim foi um aperto no coração danado, mas eu falei com o Birajara, nós temos que conversar com eles. Aí tudo começou a fazer sentido. Eles chamaram a esposa do Xerez, no caso já era viúva, e ela mesmo confirmou que naquele dia em que ele saiu nessa patrulha, onde ele capturou essa criatura, ele disse para ela, olha, eu estou numa missão muito secreta, é uma bomba, eu não posso lhe dizer o que é, mas vai causar o maior rebuliço, e não me espere, porque eu não vou voltar para dormir em casa. Ele falou para a esposa dele, e a esposa dele confirmou isso tudo, lá na frente da família também. Então tudo começou a tomar outros rumos, a ser entendido, porque até então estava completamente inexplicável. Então esse também foi um momento muito marcante da pesquisa, doloroso até, sabe? E aí, a outra irmã, não essa que estava presente lá no dia, a Marta Xerez, também muito guerreira, muito aguerrida, ela entrou junto conosco na pesquisa, ela foi atrás, ela confirma tudo, ela conversou com outros colegas do Marco Elixerez lá dentro da Polícia Militar, e ela também aparece no documentário do James Fox. Ela tem certeza absoluta, né, que o irmão dela estava envolvido na operação, participou da captura, e tudo o que aconteceu é oriundo deste momento da captura, quando a criatura arranhou o braço dele aqui embaixo e o contaminou.
com alguma substância tóxica não identificada. Essa infecção generalizada foi debilitando o Marcos até o momento em que ele não resistiu mais. Gostaria de saber sobre o Eric Lopes. A gente teve lá, nesse episódio que você viu lá no filme, né? Eu instruí até, eu falei que o James não acharia uma boa ideia ele ir lá tentar, porque a gente já soube, né, falar com a família dele, inclusive da esposa dele, que ele não gosta de falar no assunto, que ele muda muito quando ele toca no assunto. Naquela época, né, quando estava, vocês tentaram ir conversar com o Eric, e qual que teria sido assim, como que ele teria agido? Olha, foi muito interessante vê-los tentando conversar com ele anos depois, né? E vocês viram o que ele disse para vocês. Ou vocês saem daqui ou vocês vão sair na bala. Foi mais próximo de ele, chegou de morrer, né? E ele não estava entendendo, imagina a ação, né? Exato. Então, na época, o Cabo Lopes era, né, digamos assim, superior em comando ao Marco Elixerez. Ele estava junto com o Marco Elixerez nesse carro à paisana, né, que era um Fiat, sabe aquele modelo do Fiat Uno, que tem um porta-mala, ele, branco, né, sem sinalização nenhuma. Então era um carro civil normal. O Lopes estava junto. O Lopes participou dessa captura, mas quem desceu do carro e foi imediatamente atrás da criatura foi o Marco Elixerez. Ele foi junto com o Marco Elixerez tentar levar essa criatura para o hospital regional, porque, como os senhores sabem, quando a polícia pega alguém ferido, às vezes tem até um confronto, né, e o meliante é alvejado, eles levam, né, para o pronto-socorro. O hospital regional tem esse pronto-socorro lá, muito bom até. Né? E eles têm os contatos também, né, de tanto ir lá, eventualmente, às vezes socorre alguma vítima de atropelamento, também leva. Então, num primeiro ímpeto, eles não sabiam o que fazer com aquela criatura dentro do carro, eles foram no hospital regional. O Lopes foi junto. E na sequência eles disseram: olha, nós não temos como lidar com isso. Né? Nós não podemos receber essa criatura aqui, leva para o Humanitas. Mas aí já tinha esparramado essa informação de certa forma e já tinha chegado ao conhecimento do comando militar da ESA. Eles já tinham agido e eles já tinham acertado junto ao Hospital Humanitas para essa criatura ir para lá como de fato foi, para que eles depois pudessem retirá-la de lá. Que por acaso retiraram, e nós temos os depoimentos de militares que participaram dessa retirada. Como é que foi feito, o que aconteceu. Então, o Lopes também foi junto com o Marco Elixerez levar essa criatura lá para o Humanitas. Então, ele participou de forma direta, ele ainda é vivo, né? Só que ele simplesmente sucumbiu à pressão da mídia e dos pesquisadores. Tanto é que recentemente, quando o James Fox e o Marcos estiveram lá para tentar conversar com ele fez ameaça de morte mesmo. Pois é, que eles iam sair de lá na bala, muito alterado. Naquela época, ele já era alterado, sabe? Ele provavelmente sentindo o peso da situação, porque quando eles agiram num ímpeto maior, eles foram repreendidos. Sabe? Eles não tinham que ter levado necessariamente lá para o hospital regional. Eu lembro que a Marta comentou com a gente que você e o Bira, parece que em um determinado momento depois, vocês foram lá para conversar, porque ela pediu, que ela estava querendo saber sobre o Eric, porque ela fala que hoje não, ele participou mesmo, né? Uhum. E vocês teriam tentado, assim, conversar com ele, e ele fumava um cigarro atrás do outro. Eu gostaria de saber se realmente, assim, como teria sido isso. Mas é exatamente isso. E ele não queria conversar conosco de forma alguma, e esse nervosismo todo, e todo mundo com medo, porque eles todos já estavam mais que avisados que não eram para conversar comigo, nem com o Birajara, né? E nem com a imprensa ou qualquer outro pesquisador. Todos eles, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Exército, lá da ESA, todos muito bem avisados que iriam sofrer punições severas. Então, ele estava num nervosismo danado. Nesse dia, né, fumando um cigarro atrás do outro, ele não queria conversar conosco, já mostrando cara feia,
mas não fez ameaça de sacar a arma também não. Então chegou num ponto em que não compensava mais insistir. Eu ainda tentei, a posteriori, né, um outro contato com ele, de forma secreta, a Marta Xerezi, né, a irmã do Marco Xerezi, de novo entrou no circuito. Falei, Marta, tenta de novo, vamos ver se ele está mais calmo, eu vou sozinho. Ele estabelece o local, eu vou sozinho. A Marta entrou em contato com ele, conversou com ele num primeiro momento disse, vou pensar. E a Marta me liga lá em Belo Horizonte e diz, olha, eu conversei com ele disse que vai pensar, que é para você aguardar. Eu falei, tá bom, Marta, eu vou aguardar, mas tomara que isso não demore demais, ok? Estou aqui atento. E passou 3 ou 4 dias, a Marta entra em contato de novo e diz, olha, ele não vai. E a família dele também já está lá, inclusive, dizendo a ele que é para ele sumir de Varginha. E ele não foi. Então foi muito interessante, não foi se encontrar comigo. Mas ele se tornou muito mais carrancudo, muito mais agressivo, porque falar para vocês o que ele disse, estava você, o James, o pessoal lá da equipe de produção, e ele vai lá e fala abertamente. Traduziram para ele na hora, tinha que ter traduzido ali. E o James não estava entendendo direito. Ele pergunta, por favor. O James só foi entender que era uma ameaça de morte depois de vocês terem saído de lá. Exato. Você tem um vídeo de vocês focando na cara dele na hora que... Tem um vídeo que não entrou no documentário, que até eu estava no carro, eu estava com o celular gravando, que eu já fiquei, eu sabia, porque a gente sabia que ele ficava muito nervoso, né? E eu aconselhei a não ir, mas eles quiseram ir. Eu achei errado que eles saíram com a câmera, tudo já, né, na propriedade dele. Aí por isso que ele ficou muito bravo. E foi muito interessante porque quando a gente chega, antes de falar nada, perguntar ao Rômulo, que é lá o político um advogado da cidade, falou, Eric, tem uns americanos aqui querendo falar com você. Ele falou assim, se for sobre a história do ET, melhor vocês irem embora, senão vocês vão arrumar um problema, não meter bala, né? Isso. Então, naquela ocasião, eu estava dentro do carro com a câmera, e eu, um pouco antes disso acontecer, eu falei, espero que ele não até brinco, né? Espero que ele não nos receba a bala. Pois é, então, lamentavelmente, o Lopes é mais um, né? Que o dia que o Pai do Céu o chamar, ele vai embora e leva consigo as informações específicas do que aconteceu naquela noite. É claro que parte disso nós já sabemos, mas o depoimento dele viria a trazer um conjunto de detalhes. Até hoje não foi possível, ele ainda fez ameaça de morte. Então, por enquanto, o Lopes está descartado, né? Porque ir lá para arrumar um confronto armado com ele não vai acrescentar em nada, não só a pesquisa, como as nossas vidas. Marcantinho, uma pergunta aqui no chat que foi feita. Eu não sei se você pode falar, se qualquer coisa você fala que não, mas esse material todo que foi entregue para os Estados Unidos, foi entregue de graça ou teve uma troca, um valor, uma troca de favores? Porque é algo muito sério assim para ser dado, né, de presente. Olha, excelente. Veja, os americanos, né, trabalham em conjunto com os brasileiros e em outros países há muitos e muitos anos. Então, existem formas de cooperação. Não necessariamente pagar em dinheiro. Olha, tá vendo? Você tem uma criatura, eu te dou tantos dólares por cada uma e te dou tantos dólares por partes dessa nave que a gente puder recuperar. Sabe como? Não necessariamente dessa forma. A cooperação, ela pode vir, lembre-se os senhores, os F-5 brasileiros, né, de fabricação americana, precisavam ser modernizados. Todos os equipamentos para modernizarem esses F-5 da Força Aérea Brasileira, que são caças antigos, né, eles foram tornados operacionais antes da Guerra do Vietnã, imagina. Então, os caças brasileiros precisavam de atualização, radares novos, etc., mísseis, né, equipamentos diversos. Também a Marinha Brasileira, mísseis para a Marinha, tecnologia para continuar trabalhando o submarino nuclear brasileiro e outras formas de cooperação. Uma destas, repare, eu não estou dizendo que foi específica, uma destas formas de cooperação foi também, além de
fornecer materiais outros para as nossas Forças Armadas que o Brasil precisava, né, a preços mais, digamos assim, facilitados, eventualmente também deixar em aberto a possibilidade do Brasil ser o único país da América do Sul a colocar um astronauta no espaço. Então, não é que o nosso astronauta foi o objetivo principal disso tudo. Não se trata. É um conjunto de fatores que eles facilitaram e ajudaram ao Brasil em troca dessa colaboração também. E parte dessa colaboração, né, pode incluir, sim, o fato de um brasileiro, imagina, nunca teve um sul-americano a bordo de uma nave no espaço, e eventualmente entrar, né, o nosso querido astronauta, que por sinal é uma pessoa extremamente capacitada. Os senhores sabem disso, todas as entrevistas que ele... Grande amigo nosso que já teve presente em várias ocasiões, é meu amigo pessoal. Vou dar um abraço para o Marcos Pontes. Um abraço, com certeza, um grande cientista, é um grande profissional, nós temos muita admiração por ele. Então, senhores, não é que os americanos compraram, deram valores em dinheiro. A cooperação, ela vem de forma bem ampla, sabe? Em vários outros aspectos. Mas, sem dúvida, houve sim esse intercâmbio e essa colaboração para que se entrasse num acordo